cinéfilos! Eu sou o Rafael Nunes e vamos tirar o elefante da sala hoje. Roda a vinheta aí. Baby mine, don't you cry. Dumbo. Eu já cheguei a comentar aqui no canal algumas vezes sobre os remakes em live action da Disney aí, os que eu considero pertinentes e os que eu considero desnecessários. Dá pra gente listar aqui mais uma vez, principalmente a Bela e a Fera e o Rei Leão, que eu considero completamente desnecessários. Aladdin e Mulan, que apesar de eu gostar da proposta de recontar a história de uma maneira diferente, são desenhos relativamente recentes. Agora a gente tem aí diversos outros, Alice no País das Maravilhas, Mowgli o Menino Lobo, Cinderela, A Dama e o Vagabundo e esse Dumbo aqui, que são filmes bem mais antigos, com alguns problemas, alguns que já não envelheceram tão bem. Então faz sentido a Disney querer contar de novo essa história, né? A gente pega o Dumbo aqui, que é o nosso exemplo de hoje. É um filme que tem ali tem umas cenas racistas, que tem uma cena controversa do Dumbo enchendo a cara lá junto com o Ratinho Timóteo, os dois ficam bebaços, aí vê uns elefantes cor-de-rosa lá, muito louco, que é uma cena que apesar de ser cômica, até interessante, meio tenebrosa, né, meio estranha, meio sinistra, é uma cena divertida, tudo, mas é uma cena bem controversa, né? Então faz sentido você tirar algumas coisas, colocar outras e recontar essa mesma história de uma maneira diferente, apresentando para os novos públicos aqui. Levando em consideração que o desenho de 1941 é bem curto, ele tem ali 1 hora mais ou menos, se fez necessário fazer algumas mudanças, né? Adicionar alguma coisa para rechear um pouco mais a trama desse filme aqui. O filme toma algumas decisões um pouco questionáveis, na verdade o problema não são nem as decisões que o filme toma, criativamente falando, mas sim o jeito que conduz as decisões que o filme toma, entendeu? Mas a gente vai chegar nisso um pouco mais para frente no vídeo. O que eu quero dizer é o seguinte, o filme muda bastante coisa. O filme tira o protagonismo do Dumbo e o filme tira qualquer tipo de animal que fale. Não tem animal falante nesse filme. Os animais falantes desse filme, na verdade, aparecem como referências, né? Aparece ali o Ratinho Timóteo, numa ceninha bem curta, né? Só para mostrar que eles estão ali, mas eles não têm mais nenhum papel na trama, nenhum papel dramático no filme nenhum. Os animais que falam não participam mais do filme. E o filme também, toda a trajetória, toda a história do primeiro filme, do desenho de 1941, é basicamente o primeiro ato desse filme aqui. O segundo ato pra frente, mais ou menos, já é outra história completamente inventada para contar esse filme aqui. Que é uma ideia até interessante. O problema é como, novamente falando, como foi conduzida, como foi feita essa ideia. Entre as referências que o filme faz também, dá pra gente citar outras coisas aqui, eu acho que a mais interessante, que eu mais gosto, é a referência que o filme faz a cena do elefante lá, a cena do Dumbo bêbado. Primeiro que nesse filme aqui, 1 hora, chega um rapaz lá abrindo uma bebida perto do Dumbo e de outras crianças, e o dono do circo fala, não, perto da criança não pode bebida, entendeu? Pra meio que cutucar e consertar o que aconteceu no primeiro filme. E mais tarde, o filme recria a cena dos elefantes cor-de-rosa lá de outra maneira, de outra forma, de uma maneira bonita também, eu até gosto da cena, apesar de achar que a cena não encaixa muito no contexto ali, eu gosto dessa cena que eles fazem nesse filme aqui para homenagear a cena do filme original. Tem as músicas, a música Baby Mine lá, tá aqui no filme, então o filme sabe honrar a história do desenho, sabe homenagear o desenho original. Como já falei, o filme tira os animais falantes e aí então o elenco humano aqui é bem recheado, né? Na verdade a gente tem a adição de vários personagens humanos e o drama em volta dos personagens humanos, a gente vai chegar lá. A gente tem aqui o personagem da Eva Green, que eu gosto muito da personagem da Eva Green, eu acho ela muito simpática, apesar de ser meio antipática, sabe? Eu gosto da personagem dela. Temos o Danny DeVito. Apesar de parecer estar se divertindo bastante no personagem, temos um Danny DeVito bem sem graça, mas aí a culpa não é do Danny DeVito, a culpa é do roteiro e das falas que são dadas para ele, porque assim, o filme não tem graça nenhuma. Dumbo não é um filme engraçado. A gente pode comparar com o Danny DeVito de The One and Only Ivan, por exemplo, que lá o Danny DeVito está extremamente hilário. Nesse filme aqui o Danny DeVito não tem graça nenhuma, apesar de ser o Danny DeVito divertido, ele é um personagem carismático, brincalhão, engraçado. Eu gosto muito do personagem do Danny DeVito nesse filme. Temos aqui o Colin Farrell, que apesar de fazer o esforço máximo para entregar um personagem bacana, o roteiro joga sujo com o Colin Farrell, principalmente também com o Michael Keaton, que o personagem do Michael Keaton, que é o vilão do filme, digamos assim, é ridículo. E o desfecho dele no final do filme, o que o filme faz com ele ali no finalzinho do terceiro ato é muito
caricato, sem noção, é ridículo. O personagem do Michael Keaton é uma judiação, porque é um excelente ator, mas é ridículo o que o filme faz com ele. E temos também o elenco mirim ali, que o molequinho não aparece, né, o coitado do Piá não aparece no filme. Parece até que ele é um bom atorzinho, um ator mirim, mas ele não tem nada para fazer no filme. E a personagem mirim, que é a menininha lá, que já tem um pouco mais de coisa para fazer, os dois fazem ali o papel do Ratinho Timóteo, né? Ela é uma estátua, ela é completamente sem emoção, ela não consegue passar alegria, não consegue passar tristeza, não consegue passar raiva, nada. Ela tem cara de batata, ela não faz nada, ela não consegue transmitir emoção nenhuma, e isso acaba atrapalhando demais o peso dramático do filme, né? Falando da parte dramática, como eu já disse, o filme é completamente sem graça, não tem graça nenhuma, e também é completamente sem emoção, e isso é mais uma vez culpa do roteiro. No desenho de 1941 nós tínhamos uma relação linda do Dumbo com o Timóteo, mais emocionante ainda dele com a mãe dele. Ele e a mãe dele conseguiam transmitir um amor um pelo outro de uma maneira linda, extremamente incrível, que a gente chorava com certeza. Principalmente naquela cena lá que a mãe está dentro da jaula, ele está do lado, não é jaula, né? Dentro do coisa lá, do trem, ele está do lado de fora, os dois entrelaçam como é que é o nome daquele negócio, Dan? Os dois entrelaçam a tromba deles lá, é bonitinho no desenho, eu choro de horrores no desenho. Nesse filme aqui é uma cena completamente qualquer coisa, não tem emoção nenhuma, nem quando os dois são separados, nem com o que acontece mais pra frente. Esse filme não tem emoção, o roteiro não sabe colocar peso dramático em nada nesse filme. Nem com o Dumbo e a mãe dele, nem com os personagens humanos também. A gente tem aqui o personagem do Colin Farrell, que tem uma parte dramática, ele veio da guerra, perdeu um braço, ele tem um problema com as filhas dele que perderam a mãe, ele perdeu a esposa, então, até que tem uma ideia muito boa para desenvolver um drama legal ali, entendeu? Mas o filme simplesmente não sabe fazer. O filme não sabe fazer a parte dramática. Simplesmente o filme não tem emoção nenhuma. Eu até comentei no filme do The One and Only Ivan, na minha crítica desse filme, The One and Only Ivan, vou falar o Grande Ivan que é mais fácil, né? O Grande Ivan é um filme que tem a magia Disney, sabe? Tem aquela coisa, eu não sei muito bem explicar como é que é, mas é um filme gostoso, entendeu? O Grande Ivan é um filme que a hora que você entra nele, ele te conquista e você rapidamente entra naquela aura fantástica, digamos assim, do filme. Esse filme aqui é um filme completamente sem magia, não tem a cara Disney, é completamente um filme sem alma, sem graça, sem sal. É a mesma coisa que você comer um arroz sem temperar, entendeu? Não tem graça nenhuma esse filme. Como já comentei, o roteiro do filme aqui é péssimo, né? E uma coisa interessante é que eu fiz o comparativo com o Grande Ivan, o filme toma algumas decisões que, apesar de à primeira vista parecerem decisões interessantes, já que é para mudar de uma mídia para outra, é um desenho que se torna um live action, aquela coisa, pareciam decisões consideráveis, né? Mas quando você assiste o Grande Ivan, você percebe que, na verdade, não precisava ter feito nada disso. Vou dar um exemplo aqui. Em O Grande Ivan nós temos animais falantes. E esses animais falantes, eles interagem com humanos, só que sem falar. Os animais falantes falam entre si, os humanos falam entre si. E pelos animais falantes falarem, a gente já meio que embarca na ludicidade do filme mais fácil, entendeu? Agora, nesse filme aqui, eles tomaram a decisão de os animais não falarem para fazer uma coisa mais realista. Só que nesse filme aqui, eles tomaram a decisão dos animais não falarem para deixar o filme um pouco mais realista. Só que nós estamos falando de um filme onde um elefante voa. Então, até que seria interessante os animais falarem entre si, manter aquela subtrama ali dos animais, do Dumbo com a mãe dele conversando entre si, das elefantes fofoqueiras lá, do Timóteo ajudando o Dumbo. Poderia até fazer um pouco mais de sentido e ficar um filme mais gostoso de assistir, até para as crianças, por exemplo, coisa que em O Grande Ivan a gente tem de uma maneira muito bem feita. E aqui em Dumbo perde a graça, justamente por causa de uma decisão que, apesar de parecer sensata, no final não fez sentido nenhum. Eu acho que eu consegui fazer vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. E outra coisa interessante nesse filme, a gente sabe que assim, você fazer um live action para Disney é extremamente complicado, você passa lá por diversos filtros, normalmente o diretor não pode tomar muitas decisões, a Disney, os executivos da Disney pesam a mão em cima, só que eu não consigo entender como que os executivos da Disney tão rígidos e tão rigorosos conseguiram deixar Dumbo passar para frente, levando em consideração todos os problemas de roteiro, problemas de direção, problemas de atuação que esse filme tem também.
E mais ainda, não sei se vocês sabem, mas Dumbo era o desenho preferido do Walt Disney. Isso aí acho que já vi em vários documentários aí, livro. O desenho favorito de Walt Disney era Dumbo. E você pegar no live action de Dumbo, no remake de Dumbo, fazer um serviço tão porco, vou dizer assim, eu estou sendo um pouco rude, mas você fazer um serviço tão mal feito, respeitando o legado do desenho original, de certa forma, porque você pegar um desenho tão magnífico e transformar num filme tão mais ou menos, tão meia boca, é sim um desrespeito, apesar dele fazer homenagens, apesar de tudo que esse filme faz, estraga uma história que era belíssima, e ainda por cima você pegar um personagem e usar esse personagem como uma crítica à própria imagem do Walt Disney, porque tem um personagem nesse filme aqui que é basicamente o Walt Disney, é uma crítica ao Walt Disney, então eu não consigo entender que tipo de rigor e que tipo de critério que os executivos da Disney usaram para deixar esse filme passar para frente. Não, esse é o Dumbo que a gente quer, bota no cinema porque esse Dumbo tá perfeito. Eu simplesmente não consigo entender. Para mim, Dumbo, apesar de ser um filme divertido, apesar de ter uma mensagem marcante, apesar de não ser uma hora, quase 2 horas de filme completamente horríveis, é um filme completamente qualquer coisa, esquecível, chato, sem alma, sem vida e sem magia. E ainda por cima desrespeita o legado do filme original e do seu criador. Para mim, Dumbo, para mim a Disney pecou feio em deixar Dumbo chegar aos cinemas, em deixar esse filme existir. Enfim, eu sei que eu me excedi um pouco aqui, acho que eu falei mal demais, eu fiquei um pouco irritado até, porque realmente esse filme toca um pouco na minha ira, mas o filme tem seus lados positivos, na verdade o Dumbo, como personagem, ele é a coisa mais fofa do mundo, ele é bonitinho, ele tem um tracinho um pouco mais cartunesco, apesar do lado realista que o filme resolve tomar, o Dumbo tem um traço cartunesco que é muito fofo, muito lindo, dá vontade de apertar aquele Dumbo, muito fofo. E também todo o visual do filme é magnífico, é belíssimo, apesar de eu achar que tem CGI demais, o CGI é muito bom, né? O CGI lembra um pouco de Alice no País das Maravilhas, pela quantidade, sabe? É muito CGI mesmo. Mas não é um CGI ruim, é um CGI muito bem realizado, principalmente nos cenários e nos animais, né? Os animais criados em computação gráfica são muito bem criados. E o visual é lindo, tem a cara do Tim Burton, o Tim Burton parece ter viajado mesmo naquele jeitão dele de criar cenários e espaços e toda a aura do filme é muito bela. O filme visualmente, plasticamente é muito bonito e isso também é uma coisa que conta a favor do filme. E é um momento até que é uma sessão interessante, né? É um filme pertinente, é um filme mal realizado, mas não é um filme péssimo, entendeu? É um filme até legalzinho, eu não odeio Dumbo, eu odeio Dumbo, mas eu não odeio. Entendeu? É uma relação de amor e ódio dentro do meu coração. Mas vale a pena assistir, eu vou dar para Dumbo uma nota 5. E eu quero saber de você que está me assistindo aí, você daria uma nota 5 para Dumbo também? Você daria uma nota melhor que a minha, uma nota pior que a minha? Você acha que eu fiquei bravo demais, que eu peguei pesado com Dumbo? Talvez eu tenha pegado mesmo. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, beleza? Não se esquece também de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Também me siga no Instagram e no Twitter. Lá, como eu sempre digo, eu faço enquetes para decidir quais os próximos filmes que eu vou trazer aqui para o canal, as próximas críticas que eu vou fazer. Então me segue lá para a gente ter uma troca bem mais próxima. Também, se você quer que eu fale sobre o desenho de Dumbo, deixa aí nos comentários que eu pretendo trazer o desenho de Dumbo para o canal sim, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima. Falou!